Alguma dúvida para hoje, Luiz? Sim, professora. Eu não estou conseguindo configurar certo nas partes onde é que precisa colocar algum texto. Colocar Sim. letras. Eu não achei onde é que se diminui o tamanho da letra, porque eu fui colocar aqui e ficou enorme. Uhum. Já vou... Eu estou abrindo aqui o AutoCAD. Já vou mostrar essa parte. Lembrando que também eu fiquei devendo para vocês, né, a criação de blocos. Mas antes de criar os blocos, eu vou aproveitar para mostrar o comando de texto junto com o de blocos. Acho que fica mais fácil para todo mundo. Só um instante que eu vou deixar algumas janelas abertas. E tem que ter algum tamanho específico, por exemplo, do tamanho máximo de altura e largura do desenho. Por exemplo, eu fiz de 60 de altura, mais ou menos. 60 por 40. Tem alguma coisa? No diagrama, nos desenho de diagramas, não, porque é um desenho que a gente não fica muito preso a medidas, né? E o nosso objetivo aqui não é plotar em escala, é só fazer o desenho em si. Então, no caso de diagramas, não tem que se preocupar com medidas. Já no arquitetônico já vai ter que se preocupar. Para o arquitetônico, eu até gravei um vídeo sobre a atualização da norma, um vídeo extra que não está disponível no Moodle, mas está disponível ali no meu canal do YouTube, né, o youtube.com/ju041. Foi um dos últimos vídeos que eu coloquei ali e tem a respeito da atualização da norma de desenho arquitetônico, mas aí quando chegar lá, aí vocês podem dar uma conferida, que vai ser o nosso próximo tópico. Já sobre o desenho, a configuração do tamanho de fontes aqui no AutoCAD, eu vou mostrar aqui como que vocês podem fazer essa configuração, tá? Vou usar aqui ainda o exemplo do disjuntor para colocar a pinagem do diagrama, tá? Bom, antes de mostrar, né, a pinagem do disjuntor, é importante a gente também ter a nossa aula em mãos. Deixa eu pegar aqui o slide. Aqui nessa minha apresentação tem um diagrama a mais que eu acabei não colocando. Bom, então eu estou fazendo exemplo aqui do arranjo de subestações, tá? Esse exemplo aqui não tem um número de pinagem, mas se a gente considerar aqui o desenho do unifilar, vocês repararam que existe fontes, né? Esse aqui existe fontes, mas só para identificar as partes do unifilar, enquanto esse aqui eu tenho no trifilar eu tenho a representação eu tenho a numeração das conexões, e aqui no unifilar eu tenho também identificação das partes. Então, toda essa identificação é feita por fontes. Como que nós inserimos um texto no AutoCAD? Tá? Eu vou colocar um númerozinho aqui. Existem dois comandos de texto principais. Qual comando que tu usou? Tu usou text ou tu usou multiline text? Porque você pode inserir o texto por esses dois comandos. Eu fui em cima no menu, no Ribbon, tem lá texto do lado de cota. Sim, seria aqui ou na aba Annotate, né, que você pode acessar também. Normalmente aqui, ó, um detalhe importante do Ribbon, até foi interessante você me falar que você usou o comando pelo Ribbon, porque
o que é interessante observar quando a gente usa o ribbon? Pode acontecer de você selecionar a opção do ribbon e você não saber qual que é o tipo de comando que você está selecionando, porque o ícone, às vezes, não quer, ele é um ícone que tem múltiplas opções de comandos, que nem o ícone de texto aqui, ó, que se eu clico na setinha embaixo do ícone, eu vou ter a opção Multiline Text e Single Text, e tem alguns detalhezinhos que são diferentes, apesar dos dois comandos inserirem texto, tá? Servirem para inserir texto. Qual que é a diferença? O Multiline, ele abre uma caixa de texto, você desenha uma caixa de texto, enquanto que o Single Text, você desenha uma única linha de texto. Então, tem diferença nesse sentido, e também tem algumas diferenças de formatação. Tá? O multiline ele acaba sendo um pouco mais simples em termos de formatação e de ajuste, ele é mais controlável de certa forma. Enquanto que o single text não, o single text ele é um comando que ele é criado no modo anotativo, no modo de anotações, tá? E o modo de anotações, ele, em termos de controle do projetista, ele é um pouco mais enjoadinho de trabalhar. Tá? Então, eu prefiro inserir texto com o multiline. Que é o multiline, você pode, em alguns casos, utilizar o próprio comando de desenho e formatação para poder fazer algumas edições nele. Tá claro? Sim, eu no caso só apertei em cima do A mesmo. Eu não sei qual tipo de configuração eu peguei, mas acho que deve ser multiline, por causa que eu consegui fazer, por exemplo, todas as nomenclaturas dos fios da fiação em uma caixa de texto só. Tipo, fui dando tab, daí foi descendo a linha. Então era o multiline. Tá bom. E outro detalhe importante de se observar, tem que observar o que está escrito aqui embaixo do ícone, né? No meu caso está o multiline, que é o padrão, na aba de anotação. Já na aba principal, ó, tá a opção texto. Né? Aqui. Ele tem a opção texto, mas aí eu não sei direito identificar se é o multiline ou o single line, tá? Então, na verdade, aqui está o multiline, por quê? Porque quando eu arrastei o mouse, ó, já deu a opção do multiline, tá? É interessante também, se forem fazer os desenhos utilizando o ribbon, é interessante deixar o cursor do mouse um tempo sobre a opção, porque vocês conseguem ter alguns exemplos de aplicação do comando, uma descrição. Ó, por exemplo, o arco, ele mostra um exemplo de como elaborar um arco. Estão conseguindo ver isso na tela, né? Essa demonstração dos exemplos, ou não. Sim, tô conseguindo ver, mas no meu AutoCAD não tá fazendo isso. Tá? Então, eu não sei dizer por quê, tá? Porque o mais comum é você deixar o cursor posicionado sobre um comando e esse comando exibir os exemplos, tá? Se isso não acontece, aí teria que ver o que está dando problema na configuração para impedir esse tipo de exibição, tá? Agora acho que deu certo, Sora. Descobri o que era. Bom, então eu falei um pouquinho do multiline, eu vou mostrar um exemplo de aplicação, né? Eu gosto de usar a barra de comando, que a barra de comando ela é atemporal. Eu comecei a usar o AutoCAD em 2004, na versão 2000 do AutoCAD já tinha barra de comando, tinha desde quando era o DOS ainda e o Ribbon era completamente diferente. Então, eu já costumo dizer que a barra de comandos é melhor porque ela atravessa todas as versões do AutoCAD. Mas existe um ou outro comando que esse Ribbon, que ele tem desde da versão 2013, o Ribbon é parecido com o que a gente tem hoje, tá? Desde então o Ribbon continuou com o mesmo template. Então,
tem algumas coisas que a gente olha o ícone, bate o olho no ícone e sabe e entende melhor o que deve ser feito, né? Mas vou colocar aqui mtext, né, que é o comando multiline text. Alguns comandos na barra de comando, eles são dados pela abreviação, né? Então, por isso que às vezes é um pouquinho mais difícil de memorizar. Bom, então aí você vai desenhar a caixinha de texto. Eu vou digitar, por exemplo, o número 1, tá? E eu vou dar 2 Enter, eu vou dar uns 2, 3 Enter, tá? Isso aqui eu posso editar depois, então eu não preciso ficar muito preocupada num primeiro momento qual que é o espaçamento que eu tenho que dar entre um número e outro para fazer essa pinagem aqui da chave, ou do disjuntor, ou do fusível, tá? Então, eu não preciso me preocupar muito com isso. E eu vou colocar o número 2. Então, aqui tem, ó, todos os ícones, todos os textos estão numa mesma caixinha. Aqui tem um detalhe, tá? Eu coloquei o texto na layer de proteção. Ali pela guia de layers, o que a gente tem, né, no nosso exercício? Deixa eu voltar aqui para o enunciado. Ali na nossa guia de layers, se eu não me engano, a gente tem uma layer de texto, certo? Tem, Sim. né? Bom, então o que eu vou fazer, tá? Antes de, só para eu ir organizando o desenho, qual que é a primeira coisa, a segunda coisa que eu faço? Eu digo que é a segunda porque a primeira é configurar a unidade. No caso do diagrama, não precisa se preocupar muito com esse ponto. Então, qual que é a segunda coisa a se fazer? Qual que é a segunda etapa do desenho? Configurar a layer. Aí eu vou colocar um texto, uma layer de texto. Não vou alterar aqui os tamanhos, a espessura, tamanho, porque eu estou trabalhando com texto. Eu vou colocar um azul, só para eu conseguir diferenciar visualmente cada item. Vou ativar. E tudo que eu escrever agora, tudo que eu desenhar vai estar na layer de texto. Eu quero passar o texto que eu escrevi errado na layer proteção para a layer de texto. Seleciono o texto, jogo para a layer de texto. Daqui para frente, tudo que eu desenhar vai para a layer de texto, porque é a que está ativada. Tá claro? Sim, entendi. Ali também é fácil de trocar os layers pelo ribbon, né? Naquela setinha. Mais fácil que É, abrir o comando. sim, a layer é um comando que aí sim, é bem melhor você trabalhar com ribbon do que na barra de comandos, porque na barra de comandos você tem que gravar muitos comandos, né, o nome de muitos comandos tem que ter uma memória muito boa para saber executar exatamente a configuração de layer usando a barra de comando, tá? Acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Bom, então aqui eu não mexi ainda no tamanho do texto, né? Porque ó, se eu der um zoom aqui no model, né? O texto está bem pequenininho, enquanto o desenho está bem grande, né? A gente consegue ver o desenho e ver que o texto está muito pequeno em relação ao restante do desenho. Tá claro? Sim. É que eu fiz isso só para exemplificar. Eu vou tirar o grid aqui, só para ficar mais limpo para vocês. Bom, então, o texto ainda está muito pequeno em relação ao desenho, tá? Como a gente está trabalhando com diagrama, a gente não tem um tamanho específico, que a gente tem que verificar é se o texto está proporcional ao desenho, se ele está legível perto do tamanho do desenho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar a caixa de texto do Multiline para poder alterar o tamanho, porque eu quero ampliar ele um pouquinho. O desenho está muito grande para esse texto que eu tenho hoje, né? Que eu estou mostrando na tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a caixa de texto e eu vou ampliar
ou reduzir esse texto. Eu vou alterar o seu tamanho. Utilizando que comando? Utilizando um comando de formatação chamado Scale. No Ribbon, ele está aqui, ó, na aba Modify, na seção de comandos Modify, que é a seção de comandos de formatação de objetos no AutoCAD, de desenhos e de texto. Então, vou selecionar a opção Scale, tá? Dei um Enter. Aí agora o que que pede? Ó? Normalmente os comandos de modificação, formatação, eles pedem para especificar um base point. O que que é o base point? É o ponto de referência para você fazer aquele ajuste ou aquela modificação que o comando se propõe. Então, eu vou selecionar aqui. E normalmente qual que é o base point bom? Isso aí é uma dica que não tem em livros. Qual que é o base point bom para fazer uma formatação de um comando, de um desenho no AutoCAD, né? De um elemento de desenho no AutoCAD, ou de texto. Um base point perto daquele elemento que você quer formatar, tá? Então, aqui, ó, eu estou rastreando um ponto perto da caixa de texto. Eu posso dar um zoom para achar um ponto melhor. Eu vou escolher aqui, ó, um ponto qualquer mais perto do desenho, né? Eu posso ajustar o fator de escala. Aí, agora, o que é dado de instrução, tá? Sempre fiquem atentos às instruções que aparecem na barra de comandos. Ó, aqui ao lado do nome do comando que está sendo executado, sempre vai aparecer uma instrução e as opções, caso você não queira executar aquela opção padrão da instrução, né? Aquela opção informada na instrução. Então, qual é a instrução que tem aqui? Especificar fator de escala, ou copiar, ou referência. No caso aqui, eu já quero especificar o fator de escala, porque eu quero já ampliar ou reduzir o meu texto. Então, eu vou selecionar a opção. Aí eu vou colocar um número, né, para definir o fator de escala. Se eu colocar um número inteiro maior que 1, eu vou ampliar no meu desenho. Se eu colocar um número decimal entre 0 e 1, eu vou reduzir o meu desenho. Tá claro? Sim. Então, aqui no caso, eu quero ampliar ou reduzir, pelo que a gente viu anteriormente. Ampliar. Ampliar, tá? Eu posso chutar um fator de escala qualquer, ou eu posso definir meu fator de escala na mão. Ó, tá vendo aqui, ó, que o mouse, através do mouse, eu consigo alterar o fator de escala, ó. Se eu arrasto o mouse para baixo, né, eu estou reduzindo o meu objeto, ó. O fator decimal, eu estou reduzindo o tamanho. E está dando ali a sombrinha do tamanho original, para efeito de comparação. Ó, aqui eu tenho bem perto de 1, né? Quase escala natural. Se eu arrastar o mouse para cima, eu vou ampliar. Aí eu posso definir aqui na mão mesmo, ou eu posso colocar um fator de escala qualquer. Ó. Por esse teste aqui do arrastar mouse, o que a gente observa? Que se eu ampliar o texto em 2,5 vezes, por exemplo, eu vou ter um tamanho bom comparado ao meu objeto desenhado. Tá claro? Sim, acho que fica mais simples arrastando com o mouse, que já dá para ver logo se ficou bom ou não. No caso de diagramas, pode utilizar, né? Porque o diagrama a gente não está preocupado com o tamanho, a gente está preocupado em representar com o desenho em si. Né? O que vai ligado a quê? É isso que o diagrama quer comunicar. Né? E de que forma o equipamento está ligado no outro. Né? Que aí é no caso dos diagramas mais detalhados, no caso do multifilar, que já é um diagrama mais detalhado, eu quero mostrar que condutores estão conectados e de que forma nos equipamentos, né? Que condutores estão conectados aos equipamentos e que equipamento está conectado a que equipamento. No multifilar eu mostro essas duas informações. No unifilar não, eu mostro que equipamento está ligado em qual, né? Falando de forma bem simples é isso. E então eu não estou muito preocupada com os tamanhos,
né, do desenho. Você não tem que se preocupar muito com os tamanhos do desenho, então não tem, você não está muito preso, né, a algum fator de escala específico. Já no arquitetônico, não. O arquitetônico a gente já tem que cuidar um pouco mais com os tamanhos, tá? Bom, e no desenho de construção civil e no desenho mecânico, né, em geral, quando a gente faz projetos, a gente já tem que se preocupar com os tamanhos. Nesse caso, não, tá? Então, aqui eu já vi que a pinagem tá com um tamanho bom. Agora eu vou desenhar a chavinha, né, ou o fusível que vai receber esse texto, tá? Vou fazer aqui um exemplo do multifilar, que está exibido aqui que foi enviado na nossa tarefa, e do fusível, tá? Então, aqui eu vou utilizar o fase para fazer os condutores. Ó, aqui é bom já deixar o modo orto ligado, né? Vou deixar um pouquinho maior. Vou fazer uma linha só primeiro e depois eu faço a outra. Deixa eu lembrar aqui a ordem. Primeiro fusível, depois chave, depois o relé. Essa layer aqui, ó, eu vou deixar ela como contínua, tá? Só para facilitar. E, aliás, ela é contínua. Fusível. Aqui a chave eu vou fazer com uma polilinha, porque eu quero mostrar um comando diferente para vocês, tá? Uma coisa que é importante também saber é que no AutoCAD existem várias maneiras da gente fazer o desenho de algo, tá? Aqui é bom desligar o orto. Existem várias maneiras da gente fazer um desenho. Então, de certa forma, a gente não precisa ficar muito preso aos comandos, tá? A gente faz da forma que a gente achar melhor. A polilinha aqui para o relé também. E o relé eu vou usar o espelhamento, vai ficar mais fácil. Como é que é esse comando mesmo, professor, do espelhamento? Mirror. Ok. Aí que facilita um pouco, que nem tem, tipo, 3 fusíveis, 3 chaves, né? Dá para desenhar uma, selecionar e espelhar para outro lado. Isso. No caso dessa aplicação que você falou, não, porque tem um detalhezinho interessante. Porque as cópias, elas não vão ser espelhadas para as outras fases. Você vai manter o mesmo sentido da figura. O espelhamento, ele acaba sendo interessante
para você copiar objetos por simetria, tá? Para fazer Sim, entendi. cópias, é interessante utilizar outros comandos. Tem o comando array, tem o comando copy, tá? É importante destacar que o que vocês vão observar à medida que vocês forem trabalhando com o AutoCAD. Vocês vão observar que existem muitos comandos que são executados, que você tem muitos desenhos, você pode executar de diferentes formas, utilizando diferentes comandos. Tá? Aí vai da estratégia que vocês acham melhor aplicar, tá? Vocês podem fazer utilizando qualquer comando, não precisa fazer exatamente do jeito que eu faço aqui, mas o importante é fazer o desenho da forma correta, com os pontos alinhados e bem conectados. Tá claro? Sim. Não, eu tava pensando no copiar mesmo. Eu usei Ctrl+C e Ctrl+V, acho que também funciona. Funciona, mas não, ele é um pouco mais chato de configurar. Ele é um pouco ruim de posicionar as peças no lugar. Por isso pensei, talvez se Exatamente. tivesse um outro, comando copy. Existe o copy. Eu vou até mostrar um exemplo para vocês agora. Tá? Mas antes de mostrar os exemplos, né? Por que eu fiz aqui todo o desenho das proteções? Porque eu vou mostrar o copy agora, né? Eu tenho aqui o meu texto configurado, e agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir esse texto para... eu vou copiar esse texto para a pinagem dos equipamentos de proteção que eu acabei de desenhar. Nem todos eu terminei de formatar, tá? Eu vou terminar de formatar assim que inserir o texto, e eu vou também aproveitar para mostrar para vocês como que se cria e se insere blocos de desenho, que é muito útil principalmente para nós, engenheiros eletricistas e eletrônicos e de produção elétrica, para quem for de produção e quiser exercer, né, a habilitação da engenharia elétrica através da criação de projetos, principalmente, é importante saber fazer a leitura e saber trabalhar com blocos, porque vocês vão ganhar muito tempo de trabalho e eficiência quando vocês tiverem os arquivos de blocos criados e em mãos. Tá? Bom, então eu vou copiar aqui, né? Eu vou utilizar o comando copy só para mostrar um exemplo. O comando copy, né? Ele é um comando da aba modify, e observem bem como que ele começa. Ele começa da mesma forma como o scale, né? Eu seleciono um ponto de referência para poder fazer as cópias. E com o comando copy, eu faço sucessivas cópias daquele objeto selecionado. Né? Então, aqui, ó, vou copiar o texto para o fusível, vou copiar o texto para a chave contatora e vou copiar o texto também para o relé. Tá? E o que a gente observou aqui, ó? Até que o texto está com tamanho razoável. Só aqui no fusível é interessante eu dar mais um Enter, né? Para ficar melhor ajustado. Só que aí ele saiu um pouquinho do lugar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o comando Move, que é um outro comando da aba Modify, e que começa, ó, seleciono o objeto, dou um Enter, o objeto a ser movimentado, e agora ele começa, e eu começo a aplicar o comando da mesma forma que eu apliquei os outros dois comandos de modificação que eu mostrei até então, que são os comandos Scale e o comando Copy, né? Eu seleciono Base Point é um ponto de referência para poder fazer a modificação. Vou selecionar esse rastreado aqui, ó. Tá? E aí eu vou utilizar o track para fazer o alinhamento da movimentação, tá? Explorem bem esses comandos aqui, ó, de rastreio e referência na hora de fazer as formatações, né? São bem úteis, tá? Aí aqui no caso eu vou desligar o Snap, só para não pegar, e o Tracking também,
Só para não pegar. Não, tracking eu vou deixar. Só para não pegar o ponto. Eu vou ter que selecionar de novo só para fazer o rastreio. Que é só para não puxar para o ponto de rastreio. Ó, não puxou, eu só usei o tracking para fazer o alinhamento. Tá claro? Sim, professora. Alguma dúvida até então? Acho que não, acho que ajeitando a escala, movendo, copiando e colando, já dá certo. Outra coisa que eu queria saber, os disjuntores também precisa fazer com o layer verde, disjuntor e também enquadra naquele layer verde como sistema de proteção. Sim. Aqui, ó, eu coloquei as cores, né? Aqui tem uma seleção de cores, mas vocês não são obrigadas a seguir essas cores, tá? O que tem que seguir são os nomes das layers. As cores vocês podem colocar as cores que quiserem. E a configuração das espessuras e tipos de linha. Isso aí vocês vão ter que seguir também, tá? Sim, mas o que eu estava mais em dúvida, por exemplo, acho que é a contactora e o relé, esses também são no mesmo layer? Sim, Ou... é tudo equipamento de proteção e manobra. Aí no caso aqui, para simplificar, foi colocado tudo na layer de proteção. Ah, entendi. Não, é que eu vi que eu estava fazendo errado, fiz tudo como fase mesmo, agora que eu me toquei que estava fazendo isso diferente. Uhum. Por fim, eu queria mostrar também antes de passar para a parte de blocos, eu queria mostrar também um outro comando de formatação que corresponde ao comando do trim, tá? Esse comando normalmente os alunos têm um pouco de dificuldade de usar. Eu vou fazer aqui umas linhas para poder mostrar como usa. Comando do trim, tá? O que o comando do trim, essa daqui eu posso apagar. O que o comando do trim faz? Tá? O trim significa aparar arestas, por isso que ele tem uma tesourinha e aparando uma sobra aqui no ícone dele. Tá? E eu vou aparar todas as arestas que estejam limitadas por uma barreira. É assim que o comando trim funciona. Então, eu vou ativar ele, e ele é um comando muito útil, tá? Para ele... Às vezes, para você desenhar um objeto com uma forma que seja combinada, por exemplo, um objeto que contenha linhas e curvas, e você quer modelar esse objeto, o comando trim ele serve para isso, justamente para modelar o formato de objetos, caso você queira fazer uma abertura num objeto desenhado, tá? Algo nesse sentido, ou você queira tirar uma sobrinha de linha. Então, o trim ele é um comando muito útil nesse sentido. E como que nós vamos trabalhar com ele? Tá? Primeiro, ele coloca aqui, ó, selecione objetos. Tá? O selecione objetos significa selecionar os objetos limitantes. Então, no caso, eu posso selecionar tudo, tá? Às vezes eu posso até selecionar partes que eu não vou usar, que não tem problema. Então, eu selecionei todo o objeto, e quando eu seleciono todo o objeto, significa que eu posso aparar partes do objeto que estejam entre linhas, tá? Entre linhas selecionadas. Eu dou um Enter. Aqui tem uma série de opções, mas aqui
tem uma segunda instrução, select object to trim or shift select to extend or, aí eu coloco todas as outras opções. Então, eu vou selecionar o objeto para aparar, né? To trim é aparar. Então, eu vou aparar algumas linhas que estão em excesso aqui nessa combinação de disjuntor e chaves. Por exemplo, ó, essa linha aqui, ela está sendo limitada por essa linha aqui. Por essa linha vertical, né, que está ligada ao disjuntor. E essa linha aqui, ela não faz parte do desenho, certo? Uhum. Até aí tudo bem, né? E note que, ó, se aparece o xizinho e a linha fica oculta, é sinal de que essa linha está delimitada por barreiras e eu posso apagar utilizando o comando trim. Se essa linha, ó, não tiver limitada por barreiras, ou seja, ela começa e termina entre a barreira, ela não tem nenhuma extensão além daquela barreira, então eu não posso utilizar o trim para apagar, porque eu posso simplesmente selecionar e dar um erase nela, né? Apagar, deletando mesmo. Tá? Por quê? Porque a barreira não. Porque aí não faz sentido ter a barreira se ela não se estende além da barreira. Tá claro? Sim. Bom, então eu vou selecionar aqui a sobrinha de linha que eu não quero utilizar. Vou fazer o mesmo com a parte de cima do objeto. Agora tem um detalhe, ó. A sobrinha que ficou da chave, eu não preciso mais utilizar. Agora, a chave, ela tem uma aberturinha aqui, ó. Então, eu vou utilizar o trem ainda para modelar essa aberturinha da chave. Tá claro? Ah, sim, entendi. Parte que utiliza o trim, já não precisa mais. Já aparei tudo que tinha que aparar nesse conjunto de disjuntores chaves. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Essas linhas que eu acabei de selecionar, elas começam e terminam entre uma barreira. Então se eu não vou conseguir utilizar o trim. Eu posso simplesmente utilizar erase. Ou seleciona e aperta delete, que é o atalho do erase. Ó, dei um enter, fiz o conjunto de disjuntores chaves. Tá claro? Sim. E agora eu vou fazer a mesma coisa, né, com esses objetos. Tá? Aqui, ó, por exemplo, na chave, eu tenho aqui uma abertura para parar, né? Aqui no relé também tem uma outra abertura no condutor para parar, tá? E aí depois esse daí eu vou deixar para vocês fazerem. Até aí tudo bem? Sim, eu tinha feito de um jeito diferente o disjuntor. Eu tinha feito, por exemplo, eu fui com a linha uns três unidades para baixo, depois mais duas, e daí daquele ponto mais embaixo, eu fiz pelo ângulo. Eu fiz uma linha de 2 unidades de medida, um ângulo de 60, e depois que eu fiz essa linha, eu aparei a outra, e ficou bem parecido com a tua. Uhum. Só um outro jeito de fazer. Sim, dá para fazer também. Dá para você, por exemplo, fazer todo o bloco, né? Todo o desenho, sem utilizar o trim também. É uma outra opção. E no caso, pelo que tu descreveu, tu chegou a utilizar, né? Em alguma etapa. Sim, eu usei o delete para apagar uma linha que eu É. fiz. Ah, tá, que aí tu fez a linha começando e terminando entre a barreira, né? É, Uhum, entendi. Também pode ser feito dessa forma, tá? É o que vocês vão observar isso ao longo do uso do AutoCAD, que existem várias maneiras de vocês fazerem o desenho. Mas o importante é que os pontos estejam bem conectados. Por exemplo, tem muita gente que não usa os comandos de rastreio para conectar as linhas do desenho, tá? E isso acaba, às vezes, aparecendo na plotagem. Pode não aparecer na plotagem
sem escala, mas na plotagem com escala é muito provável de aparecer, tá? Então, é importante que o desenho esteja bem feito para que as falhas não apareçam na plotagem. Bom, quanto aos comandos de desenho, formatação e inserção de texto, acredito que não tenha mais dúvida, certo? Não, tá ok agora. E falando um pouquinho mais, então eu vou passar para a parte dos blocos, que é uma parte que eu considero que é bem importante, tá? Principalmente para nós da área de elétrica e eletrônica e para os engenheiros de produção que forem exercer a sua habilitação em eletricidade. Bom, então, por que o bloco é importante? O bloco dá eficiência no desenho de projeto. Bloco significa o quê? A criação de bloco corresponde o que é, né? A criação de bloco significa que você pode criar um símbolo, um arquivo de desenho de um determinado símbolo e repetir, importar esse arquivo para todos os desenhos de projeto que você for fazer, todos os diagramas que você for fazer. Então, acaba sendo bem eficiente se trabalhar com blocos quando você já tem todos os arquivos dos símbolos de desenho armazenados no seu computador. Então, como que funciona? Eu seleciono o objeto que corresponde a um bloco, por exemplo, aqui eu tenho o conjunto de disjuntores chaves, eu posso criar um bloco só de disjuntores chaves, ou eu posso criar dois blocos, um bloco do disjuntor e um bloco das chaves. Tá? Eu vou botar aqui disjuntor duas chaves, eu vou criar um bloco único com essa denominação. Então, eu vou selecionar o disjuntor e as duas chaves, eu tenho duas opções de criação de bloco. Eu tenho Create Block, que eu posso agrupar os elementos selecionados de desenho e repetir esse desenho agrupado ao longo do meu arquivo, ou eu posso utilizar a opção W-Block, que eu gero um arquivo de desenho a ser armazenado no meu computador e eu posso importar para outros projetos futuros. Então, no caso que eu vou mostrar para vocês, aqui é a opção W-Block, que é a que garante mais eficiência. Então, opção W-Block, que é a opção Right-Block. Tá? Como que vocês podem acessar no Ribbon essa opção? Vocês vão selecionar aqui a opção a aba Insert do Ribbon, e aí vai ter a seção de blocos, que você pode selecionar as opções Create Block ou Write Block. Depois eu vou mostrar aqui no menu. Então, aqui eu tenho a janela de configuração do bloco. A fonte do bloco corresponde aos objetos selecionados aqui no desenho. Eu posso fazer um bloco do desenho inteiro, tá? Não é o caso, tá? Normalmente não é o caso. E eu vou selecionar o base point de inserção do meu bloco. Toda vez que eu inserir o meu bloco, esse bloco ele vai ter como base point esse local que eu vou selecionar do desenho. Tá? Eu gosto sempre de clicar aqui nesse botãozinho Pick Point, porque aí eu seleciono um base point perto do desenho. Tá? Quando não se seleciona o base point, o que acontece? Muitas vezes é acionado o padrão aqui, ó, na origem. Aí o bloco, quando você for importar o desenho, o bloco ele vai ter como base point a origem, mas se a origem estiver distante do desenho original do bloco, então o bloco vai ficar lá longe na tela, dependendo de onde você for desenhar. Pode ficar muito longe ou pode ficar muito perto da origem. Tá claro? Uhum. Então, a melhor opção, né? Quando se fala em base point, sempre base point é o ponto de referência de algum comando, de aplicação de algum comando.
Então, base point é sempre melhor. E se você está aplicando um comando sobre um objeto selecionado, a melhor opção é sempre selecionar um base point perto daquele objeto que você está trabalhando. Então, selecionei o base point perto do desenho. Se eu não selecionei antes o objeto, né, aí eu posso fazer essa seleção em tela, clicando aqui na opção Select Objects, mas não é o caso. E o que eu vou fazer com esses objetos selecionados? Eu vou converter em bloco. Tá? E onde que esse bloco vai ser armazenado? Aí aqui eu vou escolher um diretório, né? Eu vou colocar aqui no desktop, só para ficar mais fácil. Disjuntor duas chaves. Aí aqui você pode escolher a versão do AutoCAD que você quer salvar. Eu sempre salvo em 2000. Por que que eu salvo sempre uma versão antiquíssima? Porque o AutoCAD, se você salva na versão atual, você não consegue abrir nas versões anteriores, tá? Nas versões abaixo da que você trabalhou. Então, se vocês salvarem a partir da 2013, já está excelente, tá? É que eu por neurose, eu configurei para AutoCAD 2000, tá? Mas não... Mas se salvar pelo menos para abrir na versão 2013, já está de bom tamanho. Aí aqui eu vou salvar, né? Já selecionei aqui os diretórios. Unidades do bloco, tá? Normalmente a unidade do bloco, o bloco ele vai estar configurado para que unidade? Em milímetros, tá? Porque em milímetros, não, na unidade configurada para o desenho original. Esse desenho aqui está em milímetros, então ali o mais comum é aparecer direto em milímetros. Mas eu quero importar o meu bloco para um desenho que está configurado em metro. Não tem problema. Aí existem duas opções. Ou você já ajusta o bloco para metro, ou você configura o fator de escala de inserção do bloco na hora. Tá? Existem essas duas opções. Eu gosto sempre de manter a unidade original do desenho. Então, se o desenho está em milímetro, eu vou deixar em milímetro. Qualquer coisa eu ajusto o fator de escala na hora que eu for usar o bloco de novo. Tá claro? Sim. Então, vou dar um OK. Aí, olha o que aconteceu. Se eu seleciono um itemzinho, uma linha do bloco, agora fica tudo agrupado. Né? Se eu quiser desagrupar novamente os objetos. Aqui eu quero. Se eu quiser desagrupar novamente os objetos, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu bloco. Se eu quiser, por exemplo, editar o sentido dessa chave, aí eu preciso desagrupar as linhas do bloco. Ou eu quero usar um disjuntor só com uma chave, quero apagar uma das chaves. Então, eu vou desagrupar as linhas do bloco para poder apagar a chave, né? Sem precisar redesenhar tudo de novo. Então, que comando que eu vou utilizar para desagrupar as linhas de bloco? Explode. Aí, ó, o que aconteceu? Quando eu seleciono uma linha do bloco, ele seleciona só um elemento, né? Esse daqui originalmente era um retângulo, então ele vai selecionar o retângulo. Esse aqui originalmente era uma linha, então vai ficar só uma linha selecionada. Tá claro? Sim, voltou como era antes. Isso, exatamente, né? Aí eu posso fazer a edição. É só apagar. Se eu quero só utilizar uma chave, eu vou deixar assim do jeito que tá. Tá claro? E se eu quiser importar, por fim, né, dessa parte de bloco, se eu quiser importar o bloco para o desenho, o que eu vou fazer?
Aqui, ó, eu tinha mostrado, eu tinha comentado, né, a respeito da criação de blocos utilizando o Ribbon App Insert, né? Para criar blocos, eu tenho essa opção aqui, ó, Block Definition, a Create Block ou Write Block, né? No caso, nós usamos essa segunda opção, ó, que tem, o ícone já diz tudo, né? Você salva o desenho que você criou no bloco, tá? Então, e se eu quiser importar um bloco, como que eu vou fazer? Eu vou aqui na opção Insert, eu vou selecionar a opção Insert Block, né? Ó, como eu criei um bloco nesse desenho, aí aqui já aparece todos os blocos criados no próprio arquivo. Eu posso fazer essa inserção de forma direta. Caso eu queira importar um bloco de outro desenho, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, Blocks from Other Drawings, né? Eu vou fazer essa inserção utilizando a barra de comando, só para mostrar aqui. Ó, aí aqui já abre a janelinha, né? Ó, do desenho atual, eu tenho essa lista aqui de blocos. Dos blocos criados recentemente, eu tenho essa lista aqui. E aqui também tem blocos de outros desenhos que eu abri. E aqui a opção de blocos de outros desenhos. Aí eu vou selecionar a pasta que contém os blocos que eu quero inserir. Com esse comando dá para, por exemplo, deixar pré-salvo tomadas, lâmpadas, interruptores. Sim. Ah, interessante. Bom, aí eu vou inserir aqui, por exemplo, o bloco de disjuntor de 2 chaves. Vamos supor que ele era de outro desenho. Eu vou selecionar aqui. Ó, e aqui eu posso configurar o fator de escala. Se ele está em milímetros e, por exemplo, inserir num desenho de centímetros, então eu vou configurar o fator de escala para a opção o Uniform Scale. Quando eu seleciono aqui a caixa de opção, eu vou escolher, né, em tela qual que é a opção que eu quero configurar. E no caso, se eu estou inserindo esse bloco num desenho em centímetros, então eu tenho que aumentar um pouquinho a escala, né? Porque esse bloco aqui específico, eu sei que ele foi criado em milímetros. Então, é interessante que eu altere o fator de escala, tá? Só estou dando um exemplo aqui. Se eu quiser também, eu posso já inserir o bloco com os elementos desagrupados. Tá? Não vou fazer isso aqui. Eu não gosto de fazer isso antes de fazer o desenho. Eu gosto de desagrupar os blocos depois. Tá? Mas é um costume, posso já inserir uma rotação também. Tá? Tá, então aqui eu vou selecionar a opção Uniform Scale. Eu vou selecionar aqui. Aqui ele está pedindo para redefinir porque eu estou utilizando um bloco do próprio desenho, eu não quero redefinir. Ó, então o que que aconteceu? Olha como ficou maior o bloco, porque eu inseri com um fator de escala maior, né? E ele está inteirinho. Tá claro? Sim. E eu escolhi, né, o ponto na tela para poder inserir esse bloco. Bom, dúvidas? Eu tô ainda tentando descobrir como fazer os pontos, por causa, tipo, nas ligações, né? Onde eu tô fazendo multifilar, e daí onde é que as fases vêm da geral, ali precisa colocar aqueles pontos. E o ponto que eu coloco, ele é muito pequeno, não dá para nem ver. Ah, sim, o ponto é melhor desenhar uma circunferência e achurar.
Ah, eu estava pesquisando pelo comando de ponto, mas tá bem estranho. O comando de ponto, ele para essa parte de marcação dos pontos do diagrama, ele acaba sendo, ele não é a melhor opção, porque você não pode achurar e você pode configurar e aí a configuração dele é um pouco mais chata de fazer. Então, não é recomendável. Tá bom. E outra coisa que eu queria saber no Unifilar, qual layer que eu pego para desenhar o eletroduto e a simbologia dos condutores também precisa estar separando eles por cores. Ah, aí você vai separar por função de condutor, né? Deixa eu colocar aqui Ah, a sim, mas tipo, não precisa estar misturando os layers daí. Não, aí aqui, ó, ele está separado por função de condutor, né? Fase, eu vou ter os condutores energizados, que são os condutores ligados aos equipamentos de proteção. Terra é o condutor que vai conectado à carcaça do motor, enquanto que o neutro é o condutor que está separado no diagrama, né? Que aí seria esse daqui e que está conectado também ao condutor de proteção, que é o que está em linha tracejada. No caso do unifilar, aí você vai ter a simbologia, tá? O neutro é o L virado, o fase são os tracinhos que atravessam o caminho da linha, né? Essa linha desenhada corresponde ao caminho da fiação, então você vai representar a fase são as linhas que atravessam o caminho da fiação e o terra é o T de terra. Sim, no caso eu represento tudo em linha preta, daí ali não precisa misturar os layers na simbologia, por causa que já Não, mostra, isso né? configura para layer, né? Aí no caso, o fase, aí você vai colocar só a simbologia dos tracinhos que atravessam o caminho da linha na layer de fase. O L virado vai para o neutro, tá? Ah, isso que eu tava em dúvida, você precisava também configurar o layer ou não? Precisa. Até no Unifilar é melhor que se configure, porque aí você identifica de forma mais clara, né, quais são os elementos, o que pode ir na layer 0, tá? No caso do Unifilar. No Unifilar da subestação, não é a melhor opção, tá? No Unifilar da subestação, melhor é colocar os barramentos na fase. No Unifilar do motor, aqui o caminho da fiação pode ir na layer 0, assim como esses retângulos tracejados que delimitam os quadros do, do motor, né? Aqui eu tenho o alimentador, que é o quadro de força, e aqui eu tenho o quadro de carga, o quadro de comandos, tá? Então, esses retângulos tracejados que delimitam o. Isso é porque o quadro tá alterado? Não, é mais uma questão de organização da instalação, né? Que aí o quadro de força corresponde. Aqui esse aterramento é para mostrar que é o aterramento da instalação, tá? Por isso que o aterramento também está representado aqui no entorno do quadro de força. Aí esse daqui vai para o terra, junto com o símbolo do T, tá? Aí aqui é o quadro de comandos, é que aqui é um quadro que você vai ter só os acionamentos para fazer na prática. Sim. Essa é a parte que tem as botoeiras, né? Então, os botões aí que são de acionamento de proteção.
É por isso que tem essa separação no diagrama. Ok, professora. Entendeu? Sim, no diagrama no multifilar, no trifilar ali, assim, o Tera ele não está encostado na carcaça. E como é que ele tem que fazer ali? Ou posso É para encostar deixar ele? próximo, não é para encostar. Só deixar próximo mesmo. Uhum. É para deixar próximo. Na verdade, o melhor seria até estender um pouquinho essa linha, né? Para deixar alinhado aqui mais ou menos com o centro do motor, tá? Ah, ok. Para ilustrar melhor que é o aterramento da carcaça. E na simbologia ali, como é que eu sei que o neutro está junto com o Tera? É nessa conexão aqui, ó. No unifilar isso não aparece. No unifilar a gente vê pelo caminho da instalação. Agora, aí, porque o neutro ele não desce para o motor, tá? Agora, no trifilar, a gente vê aqui, ó, nesse ponto onde está o cursor do mouse, na junção do PE com o neutro. Tá Ai, claro? sim. Não, eu só não tinha entendido isso por causa que ele passava por cima da linha das fases também, mas acho que isso fica bem entendido, né? Que a Terra não vai passar, não vai estar ligado com os outros. Não, essa questão do neutro tá antes da representação das fases é uma questão de convenção do diagrama e também utilizada na hora ah, de fazer as instalações. O neutro sempre vem antes, porque é uma estratégia de proteção mesmo para a instalação. Ok, então. Tá Era isso. certo? Sim. Mais alguma dúvida? Não, professor, acho que era isso. Só queria saber, é para desenhar um desenho do lado do outro? Por exemplo, desenhei agora aqui o trifilar, deixar um espacinho, desenhar o unifilar. Não precisa ser necessariamente um do lado do outro, pode ser espalhado pela área pelo ambiente do model, mas tem que ser no mesmo arquivo, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui de um desenho arquitetônico, só para mostrar que a ordem, o posicionamento do desenho no arquivo não importa tanto, porque na plotagem isso não faz diferença. Deixa eu mostrar aqui só um instante. Ó, aqui, por exemplo, no arquitetônico, eu tenho uma série de desenhos, eu tenho até alguns que são cópias, porque eu estava fazendo uns testes aqui, ó. Aqui eu tenho o hidrossanitário, com os isométricos, aqui eu tenho um do lado do outro, mas aí foi mais uma questão de organização. E no caso, aqui tem umas cópias, né, dos desenhos de cortes, mas aqui, ó, na hora de organizar o desenho dos cortes e fachadas, eu preferi fazer numa ordem um pouco diferente, tá? Porque é para mostrar da onde que está sendo extraído o corte e da onde que está sendo extraída a fachada, tá? Tá bom, era só isso aí, né? De como organizar. E porque assim, ó, por exemplo, no caso do arquitetônico, vocês não vão precisar fazer desenho de cortes e fachadas na disciplina. Mas se tivesse que fazer, aí eu. Por que que eu organizei dessa forma? Porque é muito mais fácil você puxar o corte transversal, os dados do corte transversal com linhas auxiliares nesse sentido, e do corte longitudinal nesse sentido aqui. Na verdade, aqui eu rotacionei, né, o desenho, eu tinha desenhado esse corte aqui em 90 graus para poder extrair as informações, tá? Assim como o desenho da fachada.
Ok, então. Aqui já tem outros desenhos, né, que estão organizados em cantos diferentes, não necessariamente do lado. Tá claro? Sim. Portanto, tá tudo no mesmo arquivo. Quando se trata de um mesmo assunto, o melhor é colocar no mesmo arquivo, tá? Mais alguma dúvida? Não, era isso, professora. Tá, qualquer coisa é só perguntar. Ah, para essas conferências, tem algum tamanho ideal para fazer elas? No ligação dos pontos? Não, aí no caso do diagrama, aí você vai medir, né, da mesma forma como você mede o texto, vai ajustar, vai verificar, né, através do arraste, da movimentação do mouse, o tamanho da circunferência para verificar qual que é o tamanho que melhor se adequa ao teu desenho. Qualquer coisa faz o ajuste com o comando Scale, se achar que não ficou bom. Ah, ok. Tá? Ah, outra coisa que eu queria pedir ainda. Todas as fases são da mesma cor, mas nos projetos sempre é assim? Ou eles diferenciam as fases também por cor ou depois por simbologia? Depende. Né? Projetos que normalmente são de média tensão, por exemplo, ou de alta tensão, a média tensão principalmente se diferencia a cor das fases, porque a fase, ela não, o condutor fase, pela regra de instalações elétricas, não tem uma cor padrão. Os únicos condutores que têm cor padrão é o neutro, que é azul, e o terra, que é verde ou verde com anilha amarela. E o fase, ou qualquer convenção de trabalho, não está normatizado, mas qualquer convenção adotada entre os instaladores e os projetistas, que seja uma cor viva. E os fios retorno, a gente vai ver a respeito do fio retorno na aula de instalações, são cores claras. São condutores que podem ser energizados, mas são representados por cores claras. E fase cor viva. Normalmente é preto ou vermelho, né? Ah, sim, entendi. Pela cor, se diferencia, né, na instalação pela cor do isolamento, da isolação, aliás. E, e o Mas tem instalações que o projetista adota todos os fases pretos, né? Pode ter também. Aí coloca uma etiqueta para identificar. Em instalação de indústria e de comércio é mais evidente essa identificação, né? Porque como eles têm que seguir normas técnicas, né? Às vezes para abrir o comércio, então eles acabam sendo um pouco mais criteriosos na organização da instalação. Tá? E quando tiver que montar o quadro do quadro geral aqui do projeto, dos disjuntores, precisa dimensionar que o primeiro disjuntor faz R, o segundo disjuntor faz RST para cada disjuntor?
Nessa disciplina, especificamente, eu não vou pedir para diferenciar, mas na disciplina de instalações elétricas, vocês vão ter que diferenciar. Eu não vou pedir para diferenciar porque vocês ainda não têm o conhecimento necessário para fazer essa diferenciação. Eu só dou uma noção aqui do que é sistema trifásico, né? Mas eu não exijo a diferenciação. A diferenciação vocês vão fazer na disciplina de instalações elétricas, porque até lá vocês vão ter o conhecimento necessário para poder fazer essa diferenciação com precisão. Vocês ainda não chegaram a esse ponto. Tá, ok, só por saber mesmo se precisava ou não. Tá. Professora, como é que eu rachuro o círculo? Preencher ele por dentro? Comando RET. Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo no disjuntor só para mostrar a aplicação do comando. No retângulozinho do disjuntor. Tá vendo a tela? Sim. Bom, então eu tenho o comando RET, que é o comando de Ashura. Aí eu vou selecionar um ponto interno, eu vou selecionar uma área fechada para poder fazer a Ashura, tá? E aqui, nessa opção Pattern, eu tenho uma série de padrões, né, que eu posso configurar para as Ashuras. Aqui tem, como vocês podem observar, né, tem uma série de opções, até mais direcionada à construção civil. No caso do desenho de diagramas, eu quero sólido, porque eu só quero pintar por dentro ponto, né? Então, eu vou selecionar a área fechada e eu vou achurar, tá? Aí, se eu quiser achurar um único elemento, aí eu vou fechar o editor das achuras. Concluir o processo. Se eu quiser achurar vários elementos repetidos ou, por exemplo, alinhados, então eu posso continuar a aplicar a Ashura até terminar de fazer até concluir as Ashuras dos elementos alinhados. Tá claro? Sim.
Deu alguma coisa errada aqui, não tô mais conseguindo fazer a rachura. Um eu consegui fazer bem certo, mas o outro agora ele não tá indo a... Quer mostrar a tela para... Quer compartilhar a tela para ver o que pode estar acontecendo? Só para me mostrar o que está acontecendo? Pode ser? Deixa eu autorizar aqui o compartilhamento de tela. Na hora que quiser compartilhar a tela, já pode exibir a tela do teu AutoCAD. Vou colocar aqui uma mensagem pro... Consegue ver? Eu consigo ver que tu tá tentando compartilhar, mas eu não consigo ver a tua tela. É bom dar uma olhada nas configurações de vídeo do computador, para verificar se permite o compartilhamento de tela. Tá. Que diz que tô com o status de não incomodar. Uma coisa Deve assim. ser por isso. Não, esse aí é um status do Teams. O que eu digo nas configurações do painel de controle do computador mesmo, ali onde tem as configurações de vídeo, tem que verificar se está autorizado o compartilhamento da tua tela. Ou no próprio Teams, né, num outro menu de configuração. Tá, tô tentando. Exibição privada, isso eu tenho que desativar? Tem que desativar. Tá, desativei aqui. Consegue ver agora? Ainda não. Eu não sei o que está acontecendo. Tu está compartilhando tela ou janela? Agora eu tentei com janela, mas não... Não, melhor é botar a tela. Ah, coloquei. Estranho, não está aparecendo. Pra mim aparece aqui embaixo essa notificação que o Teams tá compartilhando a tela. Então, aparece que tu está tentando compartilhar, tanto é que a tua tela aparece ampliada. Agora deu. Mas não estava aparecendo o card. Mas dava para ver que tu estava tentando compartilhar a tela. Certo, eu estou vendo aqui a tua tela. E tu pode executar o comando da Shura só para eu verificar o que pode estar acontecendo. Eu já imagino, com esse desenho que está sendo exibido, eu já imagino o que pode ser, o que pode estar acontecendo. Aí eu aperto o primeiro, ele vai. Eu vou apertar o segundo, ele some tudo. Alô? Não, eu tô escutando, que Ah, tá um pouco lento para mim, eu estou tentando observar as mudanças. Eu acho que é da configuração, é de alguma configuração que está deixando lento, mas eu tô vendo a tela, só que eu não consigo ver as modificações que tu mencionou. tá, vou selecionar aqui, selecionei todo o círculo. Não sei se tem É, problema, tá, esses dois aqui precisa parar isso por dentro.
Sim, precisa. Talvez isso esteja dando problema, tem que aparar as arestas internas. Olha, ele não deixa? Opa, agora foi. Então, tem alguma linha ali que está sobrando que Agora não deu. está limitada por barreira, né? Ó, eu vou perto pra rachura e ele vem por... Ele dá essa linha. Ah, o que pode estar acontecendo também é que ali no editor, né, de Ashura, onde tem os padrões, talvez não esteja selecionado o padrão sólido e esteja selecionado um dos padrões de linhas diagonais ou angular, que Ah, aí a Ashura não aparece, porque a escala daquela Ashura ela é grande. Pode ser isso. agora deu. Eu achei estranho, por causa que no o círculo deu certo, eu não mexi em nada, e no segundo daí não deu certo. Mas tu chegou a alterar o padrão da Ashura. Né? Não sei, eu não mexi em nada. Tentei fazer o segundo do mesmo jeito que o primeiro, e daí não tava dando certo, mas tinha desconfigurado, sim. Eu não tinha percebido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um exemplo, eu vou pedir para te parar o compartilhamento de tela. Eu vou mostrar daqui o que eu acredito que possa ter sido a tua situação, tá? Só vou colocar aqui só tenho que escrever aqui uma coisinha no chat. Eu vou fazer isso. Mas deu certo já, professora. Tinha desconfigurado mesmo. Ah, sim. Tem que ficar. É bom no AutoCAD sempre ficar bem atento às configurações, porque às vezes tem alguma configuração que a gente ou esqueceu de fazer, ou às vezes não estava. O padrão não era a desejável, então o resultado sai diferente. Tá? É bom ficar atento às configurações. E uma coisa que eu observei no teu AutoCAD, tu baixou a versão em português, certo? Sim. Eu prefiro sempre baixar em inglês por conta da forma como os tutoriais. Não vou pedir para te desinstalar. Agora já baixou em português. Se desinstalar, pode ser que dê problema, então é melhor evitar. Mas eu não gosto de trabalhar com a versão em português, porque os tutoriais em português, eles são escritos com os nomes dos comandos em inglês, e para quem usa barra de comando isso acaba sendo um pouco ruim, tá? Então, se você quiser usar a barra de comando num idioma diferente do inglês, com os comandos em inglês, tá? Em tese, você teria que traduzir todos os nomes de comandos, por isso que é muito ruim você usar o AutoCAD num idioma diferente do inglês. Mas existe uma forma de você não precisar traduzir os comandos, que é você, ao digitar o comando na barra de comandos, você inserir o nome um underline, o caractere underline, na frente do nome do comando em inglês. Aí a tradução já vai ser feita automática pelo programa. Sim, professora, eu percebi isso. Quanto naqueles vídeos lá que falou que era melhor ter versão inglesa, mas eu já tinha baixado esse daqui. E faz tempo já. E eu nem me toquei disso, ó. Não sabia que era melhor em inglês. E aí ficou mesmo. Aí, como agora já começou, né, para também não perder muito tempo, vocês têm outras disciplinas para fazer também. Pode deixar assim, mas aí tem que lidar, né, com o fato de estar no outro idioma.
É aquela Sim, coisa, em time que está ganhando não se mexe, né? não, a maioria dos comandos é tranquilo de traduzir, copiar e essas coisas assim. E o que eu não sei, eu uso o underline mesmo daí. Tá bom. Mais alguma dúvida? Não, professor, estou terminando aqui o multifilar, mas nesse eu não tenho dúvida. Tudo ok.
Professor, acho que eu terminei aqui. Não sei se eu posso compartilhar a tela para mostrar ou se... Deixa eu ver aqui. Pode? Não consegue ver? Deixa eu ver. Ainda não carregou, mas já deu para ver que tu está compartilhando a tela. Esperar um pouquinho. Uma coisa que eu vi que eu fiz diferente foi o lado que estão as chaves do disjuntor. Eu fiz porque elas estão para a direita e no desenho estão para a esquerda. Isso muda alguma coisa? A princípio, não. Ok. Só esperar um pouquinho para carregar a tela. Ok. Não sei se a internet aqui tá running ok, mas tá bem difícil nos últimos dias. Eu imagino que sim, porque depois ali de um tempo apareceu a imagem do AutoCAD aqui. Deve ser alguma questão de conexão, alguma questão de configuração. Tá. Fui ajeitar aqui a internet. Caiu de vez. Agora voltou. Mas pode tentar compartilhar a tela de novo. Está autorizado a compartilhar. Vamos ver se consegue agora no finalzinho. Agora foi. Agora foi bem rápido. Bom. Observei ali, tu comentou das chaves e qual que é a dúvida mesmo? Aqui eu também não sei essa parte de cima do que eu fiz diferente. Não sei se tá. Não, é isso mesmo, o contorno de proteção tracejada, ele está com um fator de escala grande, né? Eu esqueci de mostrar para vocês, né? Agora que eu lembrei, como que eu altero o fator de escala do condutor, tá? De linhas tracejadas ou de linhas traço-ponto, como que a gente altera a escala dos espaçamentos dos elementos da linha. Eu vou finalizar então a aula com essa configuração. Deixa eu colocar aqui só um instante. Eu vou fazer o desenho aqui de uma linha tracejada. É o condutor de terra. Eu vou pedir para te terminar o compartilhamento de tela, tá? Só para eu compartilhar a tela aqui e a gente finalizar a aula. Bom, então,
Tá conseguindo ver a tela, certo? Sim. Bom, então aqui eu estou criando o condutor de terra. Eu vou colocar aqui um verde. Vou ativá-lo. Peraí, antes eu vou configurar como tracejado. Deu. Professor, o nome das linhas muda se o meu tá em versão em português? Sim. Aí vai ser o nome literal. Tracejado é tracejado, linha pontilhada é pontilhada, e assim vai, tá? Ó, no meu caso aqui, como eu tô com um zoom grande, eu fiz uma linha comprida, né? Eu consigo enxergar bem o tracejado, então eu não tenho problema de escala. Mas se eu fizer uma linha pequenininha, eu vou fazer uma linha bem pequena aqui, ó. Essa linha aqui, originalmente, ela é tracejada, mas eu não consigo, essa linha menor, né? Mas eu não consigo enxergar o tracejado dela, certo? Porque olha só o tamanho do traço, do tracejado, se a gente for comparar com a linha grande. Sim. Parece que essa é contínua, né? Uhum. Então, o que acontece quando eu desenho uma linha que tem um tamanho pequeno e eu quero representá-la de forma tracejada? Eu vou selecionar essa linha, eu vou clicar com o botão direito sobre ela, eu vou selecionar aqui a opção propriedades, properties, né? Então, aí aqui ó, vai ter um comando chamado line type scale, nas propriedades de linha. E aqui essa linha está com uma escala natural. Esse comando ele atualmente ele está com comando com um fator de escala natural. E o que eu vou fazer? Se eu tenho uma linha pequena, então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o fator de escala do tipo de linha para poder começar a exibir o tracejado. Ó, já está começando a aparecer o tracejado, ó. Aqui já eu reduzi o fator de escala do tracejado, aí eu diminuí o tamanho dos traços que compõem a linha tracejada. E aí com isso eu visualizei, eu fiz com que elementos menores pudessem ter a representação da linha tracejada de forma clara. Tá claro? Sim. Eu não sabia disso. Pro motor eu achei uma outra linha. Que no layout eu não consegui ver qual linha que tu usou, só se era contínua ou não. E eu achei outro tipo de linha. Eu pensava que talvez tinha que usar diferentes tipos de linha para diferentes espaçamentos. Mas é pela escala que dá para ver isso. Só para finalizar, né, a aula de hoje respondendo essa pergunta, os demais tipos de linha tracejada, eles na verdade são o dashed com configuração de fator de escala e espessura diferente. E por que eu prefiro usar o dashed? Porque eu sei que é fator de escala 1 e a espessura de linha padrão. E aí com o dashed eu consigo fazer as modificações que eu desejar. Tá claro? Seria a linha ISO? As linhas ISO são linhas com fatores de escala diferentes do dashed, ou com menores ou com maiores, aí eu não sei especificar cada uma delas, mas na verdade é uma configuração diferente do dashed. O dashed é a configuração escala natural e linha com espessura padrão. Aí por isso que é mais fácil da gente editar, a gente tem uma medida conhecida, entendeu? Tá bom. Eu estou usando, acho que é ACAD ISO. Tem vários tipos ACAD-ISO, aí como eu disse, eu não sei especificar cada um. Bom, a gente vai finalizar a aula por aqui, né? A gente já está na nossa hora.
Qualquer dúvida que tiver, que surgir, vocês podem procurar o horário de atendimento, né? Tem atendimento terça-feira, antes das nossas aulas da semana que vem. E tem também os atendimentos nos monitores, tá? Professora, só ainda para eu salvar isso daqui, eu salvo isso como DWG? Sim, sempre DWG. Tá, para não perder isso. Né? Bom, por hoje era isso e até a próxima semana. Bom fim de semana. Até, bom final de semana.